Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querido Senhor, obrigado pelo dom da sua palavra. Acredito que esta palavra é viva e eficaz. Ajude a penetrar em meu coração, criar raízes e crescer em uma colheita frutífera para a sua glória. Hoje é dia 23 de setembro, dia da memória de São Pio, presbítero. E o Evangelho é Lucas, capítulo 8, versículos de 4 a 15. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, reuniu-se uma grande multidão e de todas as cidades iam ter com Jesus. Então ele contou esta parábola. O semeador saiu para semear a sua semente. Enquanto semeava, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada e os pássaros do céu a comeram. Outra parte caiu sobre pedras, brotou e secou, porque não havia umidade. Outra parte caiu no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram juntos e a sufocaram. Outra parte caiu em terra boa, brotou e deu fruto, 100 por 1. Dizendo isso, Jesus exclamou: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Os discípulos lhe perguntaram o significado dessa parábola. Jesus respondeu: A vós foi dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros só por meio de parábolas, para que olhando não vejam e ouvindo não compreendam. A parábola quer dizer o seguinte: a semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são aqueles que ouviram, mas depois vem o diabo e tira a palavra do coração deles, para que não acreditem e não se salvem. Os que estão sobre a pedra são aqueles que, ouvindo, acolhem a palavra com alegria. Mas eles não têm raiz, por um momento acreditam, mas na hora da tentação voltam atrás. Aquilo que caiu entre os espinhos são os que ouvem, mas com o passar do tempo são sufocados pelas preocupações, pela riqueza e pelos prazeres da vida, e não chegam a amadurecer. E o que caiu em terra boa são aqueles que, ouvindo com um coração bom e generoso, conservam a palavra e dão fruto na perseverança. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Jesus falou em parábolas, porque, embora seus discípulos tivessem recebido os dons de conhecimento e compreensão, o resto das pessoas que se reuniram para ouvi-lo não o receberam. A maioria das pessoas precisava ouvir as verdades do Evangelho em parábolas para entender melhor o significado de Jesus. Jesus não pretendia esconder do povo os mistérios do reino de Deus. Em vez disso, ele falou com eles, usando histórias com as quais eles poderiam se identificar, fatos familiares a eles. Podemos orar ao Espírito Santo pedindo-lhe que nos conceda os dons do conhecimento e da compreensão, para que as palavras das Escrituras possam penetrar profundamente nas nossas mentes e no nosso coração. Desta forma, Deus cultiva o solo bom dos nossos corações, para que possamos dar frutos. E esse trecho evangélico de hoje nos apresenta uma dessas histórias, uma dessas parábolas contadas por Jesus. A parábola do semeador, tão conhecida, em que são lançadas sementes e, dependendo do tipo de solo, dependendo do tipo do coração que acolhe a palavra de Deus, a palavra vai dar os seus frutos de uma forma diferente. Esta, a primeira parábola de Jesus no Novo Testamento sobre o reino dos céus. É também uma parábola interpretada pelo próprio Jesus. Nem todas as parábolas são explicadas por ele, mas essa, de um modo especial, é explicada pelo Cristo. Pretendia, com essa parábola, avisar aos ouvintes para que eles estivessem atentos, e também aos apóstolos, para que eles tivessem esperança quando fossem anunciar. Quando a pregação de Jesus estivesse nos lábios deles e eles começassem a sentir também a oposição a Jesus e às suas ideias,
quando pregassem. O grande semeador é o próprio Deus, através de Jesus, da igreja, dos pais, dos professores, de cada um dos pregadores. A semente lançada é a palavra de Deus, que tem um alto rendimento, que é descrita de fato como a palavra que, ao atingir o solo, essa palavra faz grandes milagres. O objetivo dessa parábola é ajudar os apóstolos, os discípulos de Jesus, a compreenderem, primeiro, o jeito de acolher e receber a palavra, mas também quando fossem pregar, para sentirem e perceberem os efeitos dessa palavra anunciada por eles. Agora vamos pensar quando a gente lança a palavra. Você já se sentiu pisoteado, ressecado, sufocado, ou dentro de si, com que a palavra de Deus fosse pisoteada, ressecada, sufocada? Normalmente isso acontece quando as pessoas estão sobrecarregadas pelo pecado. Quando estamos numa sede de nutrição espiritual, ou mesmo sufocados por distrações ou até ansiedades. A maioria das pessoas tem essas experiências ocasionalmente e em épocas diferentes. A resposta para o corpo, a mente, o espírito cansado, pisoteado, é descansar no Senhor. Permitir que a presença curativa do Senhor nos absorva e nos renove. É isso que esperamos, para que o nosso interior, que sempre tem Deus, seja renovado por Ele e a palavra tenha um novo solo para ser recebida. Um dos melhores remédios para o cansaço da alma é a contemplação silenciosa diante do Santíssimo Sacramento. Tem até uma frase de São João 23, Papa, que diz: "Não há dúvida de que uma torrente de graças descerá sobre a vossa família e sobre o mundo, se mais almas se tornarem discípulos, alunos, adoradores da Eucaristia." Nós buscamos, com a nossa adoração, com a nossa reverência a Jesus, com a preparação e a cura do nosso terreno e do nosso coração para acolher o reino dos céus, pedindo a Jesus que nos transforme num solo rico. Nosso Senhor nos diz: "Mas quanto à semente que caiu em solo rico, bom, são eles que depois de ouvirem a palavra, abraçam a palavra com um coração generoso e bom e dão frutos com perseverança." Minha gente, não podemos obter sozinhos o solo bom, a terra boa, a terra rica de que Jesus fala. Fazemos a nossa parte quando nós limpamos as grandes pedras, os pecados habituais, através do sacramento da reconciliação. Assim nós cultivamos o solo das nossas almas, fazendo os sacrifícios necessários para conformar as nossas vidas aos 10 mandamentos, às bem-aventuranças, e fertilizamos também e regamos o nosso solo pela meditação regular da palavra de Deus. Em meio à nossa jardinagem, nós confiamos em Jesus para nos capacitar com generosidade e perseverança. Somente pela sua graça daremos frutos bons e frutos duradouros. Vamos pedir a Jesus que nos faça um solo bom para que a gente produza boas colheitas, ouvindo com sinceridade, assimilando fielmente, cultivando diariamente a palavra de Deus que recebemos, para que o Espírito Santo produza seus frutos em nossas vidas. Rezemos juntos. Senhor Jesus, quando eu pecar, ajuda-me a me arrepender e criar em mim um coração puro e limpo. Quando eu me distrair do meu foco celestial, por favor, lembra-me do meu chamado a subir, a estar, a ser do céu. Quando me sentir cansado, lembre-me que o seu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Quando estiver ansioso, abençoa-me, Senhor, com a graça de confiar no Senhor e não confiar apenas no meu entendimento. Pastoreie-me, Senhor, além dos meus fracassos e das minhas falhas.
e usa as minhas experiências para cultivar um bom solo em meu coração, para que eu possa ser seu servo, seu filho frutífero. Senhor, hoje, pela sua graça, eu vou reservar um tempo para viver um descanso, uma oração em Ti, diante do Santíssimo Sacramento, e deixarei de lado todos os meus cuidados ao Senhor, confiando em Ti e na Tua providência. Faça também isso, meu irmão. Deus te abençoe em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.